E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que sejam bem. Um feliz 2026 para todos nós. Vamos lá, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras, temporada 2025 do Palmeiras, que prometeu muito e não entregou nada. A grande verdade foi essa. Então vamos lá, né, os números oficiais, né, em jogos 2025 o Palmeiras jogou 76 jogos, sendo 45 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. Foram 131 gols marcados, 61 gols sofridos, um saldo de gol de 70 gols na temporada, ok? Vamos lá. No Campeonato Paulista, foi vice-campeão paulista, perdendo para o seu rival Corinthians, depois de ir para uma final muito conturbada num jogo contra o São Paulo, com um pênalti bem escandaloso que foi marcado em cima do Vitor Roque, né, do Arboleda, que depois a própria Federação Paulista de Futebol admitiu que não foi pênalti e tudo mais, mas aqui no Brasil é assim. Infelizmente foi, né? Fazer o quê? Vida que segue. Então teve essa situação no Campeonato Paulista e o time, de fato, Palmeiras fez uma final medonha, não jogou bem, não foi bem no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, ora, vejam só, foi eliminado por quem? Pelo Corinthians de novo, nas oitavas de final. Pegou o Corinthians, muitos falaram, agora é a revanche, e não foi revanche, né? O Corinthians eliminou o Palmeiras, eliminou o seu rival, frustrando aí uma projeção, frustrando muitos. No Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro se esperava um Palmeiras muito mais forte, um Palmeiras muito mais aguerrido, e não foi, né? Perdeu aí jogos importantes, perdeu para a Vitória, empatou com o Fluminense, perdeu para o Santos, então perdeu pontos importantíssimos aí, e tanto que a diferença entre o Flamengo e o Palmeiras foi de 3 pontos. Tá? Então o Palmeiras aí perdeu 9 pontos em 3 jogos que ele poderia ter vencido, sim. Então aí mostrando aí um pouco da frustração e do baixo rendimento aí do Palmeiras para a temporada. Tá? Na Libertadores, foi vice-campeão pro Flamengo, né, uma final aí que vai ser comentada durante muitos anos, porque o Palmeiras entrou aí para um hall exclusivo de clubes que chegaram à final de uma Libertadores e não deu um chute a gol, né? É uma lista que se iniciou justamente com o Palmeiras. O Palmeiras é o primeiro clube a ir para uma final de Libertadores e não deram um chute a gol, né? E no Mundial de Clubes da FIFA, né, avançou no torneio, foi eliminado ali nas quartas de final pelo Chelsea, né? Chelsea que viria a ser campeão do Mundial de Clubes ali depois. O Palmeiras, né, teve um alto investimento nessa temporada 2025, gastando aí a faixa de 700 milhões de reais em contratações, né? Os principais nomes, né? O Vitor Roque, atacante contratado do Barcelona, considerada, né, uma das contratações mais caras da história do clube. Paulinho, atacante vindo do Atlético Mineiro, que veio com uma lesão, jogou o Mundial de Clubes ali no sacrifício, não conseguiu retornar. Andreas Pereira, também contratado meio campo, né, para a temporada 2025. Lucas Evangelista, volante, que chegou em março. E o Carlos Miguel, que veio no meio do ano, em agosto, aí, para substituir o Everton, que teve uma lesão, né? O Marcelo Lomba ali, o goleiro que se aposentou agora no final de ano. Então o Carlos Miguel veio para ser esse outro reserva e acabou assumindo aí a titularidade com a lesão do Everton, tá? Ao todo foram mais de 10 contratações, quase aí um time inteiro que o Palmeiras contratou e que não vingou, não conseguiu aí vingar esse time para a temporada 2025, tá? Bom, os principais destaques aí, como eu já informei, né, o time gastou muito nessa temporada,
Se esperava um Palmeiras extremamente competitivo, se esperava que o Palmeiras fosse o time que ganhasse tudo, né, pelo tanto de contratações, pelo investimento realizado, né, como informei, 700 milhões em você investir no time, você espera que esse time seja campeão de tudo, no mínimo. E o time não rendeu em campo, né? Mesmo essas contratações não renderam, algumas ali destacaram. O Vitor Roque veio para o Palmeiras, teve um início muito ruim, né, até porque muitos falaram, né, que o Vitor Roque ali sentiu o peso da contratação e tal. Quando entrou o Flaco Lopes junto com ele, né, fez aquela dupla, aí parece que engrenou, aí, né, começou a ir bem, e só que mesmo assim não conseguiram um destaque muito grande. Os destaques para o Palmeiras também fica por conta da rixa entre a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com o Flamengo, né, o presidente do Flamengo. Até teve várias rixas entre os dois, várias faíscas entre eles, e que acarretaram aí um show para os adversários, para quem está de fora, foi interessante assistir, né? Então a Leila Pereira falando que os títulos que o Palmeiras ganhou, você teve o Abel Ferreira falando que os títulos que o Palmeiras ganhou não vêm com asterístico, né? Insinuando que o Flamengo ganhou aí por meio de ajudas e tal, né? Mas a verdade é que o Abel Ferreira é um técnico que em 5 anos que ele está no Palmeiras, ele nunca errou. Ele nunca admitiu que errou, ele nunca admitiu que montou o time errado, utilizou a tática errada, fez substituição errada. Não, é sempre o gramado que está ruim, o juiz que roubou, o vento que ventou mais, o sol que estava numa posição diferente, o alinhamento dos planetas que não ajudou ali na curva do chute que o jogador deu. Então, assim, é sempre uma desculpa, é sempre alguém que errou e nunca foi ele, tá? Um outro destaque foi para a reunião do Palmeiras, né, que teve para a temporada, né? Os clubes geralmente fazem um levantamento. Um dos conselheiros do clube, né, alegou que o problema do clube esse ano foi a gestão, né, foi a administração. E Leila Pereira falou: na minha parte eu fiz, né? Como que um clube pode ser campeão sem dar um chute a gol, né? Não existe. Então o que a Leila Pereira falou foi que todos devem assumir suas responsabilidades, né? E é um fato. Quando a diretoria ela erra quando ela não contrata o jogador que o técnico pediu, ou contrata um jogador que o técnico nem pediu, nem estava sabendo, quando não faz a devida manutenção e renovação do departamento médico, do centro de treinamento, quando a diretoria não faz os pagamentos de forma correta. Isso tudo o Palmeiras tem ali, não tem do que reclamar, né? Os jogadores recebem certinho, não tem atraso de salário, o departamento médico é um dos melhores hoje do Brasil, junto com o do Flamengo, o centro de treinamento também é um dos melhores do Brasil, junto também com o do Flamengo, com a estrutura que o Flamengo montou. O estádio é um estádio excelente, um estádio muito moderno, muito bonito, tá certo que tá ali com um gramado sintético que muitos jogadores reclamam, mas assim, questão de estrutura, o clube não pode, os jogadores e a comissão técnica pode reclamar que isso a diretoria sempre buscou o melhor, né, o conforto para o seu elenco, né, até avião particular a Leila comprou para o Palmeiras justamente para não precisar fretar voo, não precisar depender. Então o clube voa ali, vai sair tal horário, tal dia, vai sair naquele horário, então não depende de uma companhia aérea. Então, de fato, pensando na diretoria, não tem muito o que reclamar. O que a staff de desempenho e a comissão técnica pediram para a diretoria foi lá atrás. Tanto que no Palmeiras são 3 votos para você contratar um jogador: a comissão técnica, a staff de desempenho e a Leila. O voto da Leila é único e exclusivamente financeiro. Então, eu quero, por exemplo, o staff fala assim: eu quero contratar Cristiano Ronaldo. Oi.
A Leila vai falar, cara, não dá, meu, o cara ganha milhões por ano, o salário é altíssimo, o clube não tem condições de arcar com isso, desculpa, procura outro jogador. A Leila não vai chegar, ó, não tem o Cristiano Ronaldo, mas tem o Zé do Caixão, o Zé do Feijão ali do Jaú, do Sertãozinho ali, da time amador, vão contratar ele. Não, Leila Pereira só fala, olha, não, esse jogador, atualmente o clube não tem condições financeiras de arcar com ele. E aí a comissão técnica e a staff de desempenho, né, vai lá atrás de um outro jogador. Tá? Então é assim que funciona o Palmeiras. Então a mensagem da Leila foi assim, clara para o Abel Ferreira, olha, para de terceirizar a sua culpa. Assume as suas responsabilidades. Ah, mas o juiz, depois que teve aquele lance do pênalti do São Paulo, que os árbitros começaram... Cara, mesmo depois daquele lance, o Palmeiras ainda foi beneficiado em outros lances. Então, Abel Ferreira falar isso ele não assumir a culpa dele, coisa que ele faz com maestria desde o dia que ele chegou no Palmeiras, tá? Então, por isso que eu falo que o Abel Ferreira é um técnico muito bom, tá? Ah, você acha ele um grande técnico? Não, não acho ele um grande técnico, por dois motivos. Primeiro, tira o Abel Ferreira e coloca ele num Corinthians, num São Paulo, num Santos, para ver se ele vai repetir o mesmo sucesso que ele teve com o Palmeiras. Não vai. E aí você pega, por exemplo, um técnico que passou por esses times, como o Crespo, o Zubeldia, o Ramon Dias, o Pedro Caixinha. Você pega esses técnicos e joga no Palmeiras, na estrutura que o Palmeiras tinha 5 anos atrás, não que teria, mas as chances desses técnicos terem o mesmo sucesso, ou até melhor, ou ali um pouco menor, mas ter ali as mesmas, é muito grande, porque a estrutura que o clube ofereceu para o técnico é muito boa. Tá? Era uma estrutura excelente. O Vanderlei Luxemburgo montou o time, montou todo o elenco, o Abel Ferreira só veio ali, fez alguns ajustes e o time voou. Tá? Tanto que agora que o clube está com dificuldade, os jogadores já estão velhos, já não tem o mesmo desempenho que tinha 5 anos atrás, está tendo que renovar, aí a gente está vendo a dificuldade do Abel Ferreira em renovar um elenco. Tá? Então essa é a grande diferença. Então, por isso que Abel Ferreira é um bom técnico? É um bom técnico que pegou um bom elenco, uma boa estrutura e soube fazer essa estrutura vingar. Tá? Mas o técnico excelente é aquele técnico que mesmo com as dificuldades, com a renovação toda que teve, teria pelo menos ganhado um título esse ano, seja o estadual, seja a Copa, seja o brasileiro, ou ter feito uma final de Libertadores muito melhor do que ele fez. Tá? Time vingar. E o Abel Ferreira não fez isso. Tá? Então, o Palmeiras para esse ano, como teve muita contratação, o Palmeiras foi atrás de grandes nomes ano passado, agora vai fazer apenas o quê? Vai dispensar os jogadores que não estão sendo utilizados pela comissão técnica, e vai ali provavelmente fazer contratações pontuais apenas para repor essas peças que saírem. Tá? Bom, o Abel Ferreira, que muitos achavam que não iria renovar, renovou com o Palmeiras até o final de 2027, mas aí vem um ponto. O Chelsea mandou embora o seu técnico, né? Então o Maresca não é mais técnico do Chelsea, não sei o porquê, tá? Vou buscar informações do porquê que houve essa demissão, até porque o Maresca foi campeão mundial com o Chelsea, tá muito bem com o Chelsea na Champions League, tá muito bem com o Chelsea na Premier League, tá? Não é que o time tá voando, mas é um time que tá indo bem, né? Não tá ali sofrendo tanto. Não entendi essa demissão do Maresca, vou tentar buscar mais informações. E 2 nomes que o Chelsea colocou ali como pauta para assumirem os nomes de Felipe Luiz e Abel Ferreira aqui do Brasil. Tá? Ah, o Chelsea vai fazer... Não está certo, mas são nomes em pauta que o Chelsea está observando. Como são 2 técnicos que renovaram recentemente com os seus clubes, tem a questão da multa rescisória. Tá? Pode ser que o Chelsea só colocou em pauta, mas não vai vir atrás, porque o Chelsea provavelmente vai em nomes de técnicos que estão na Europa, que já estão mais acostumados ali
com o ambiente europeu. E quando eu digo ambiente, ali a dinâmica de jogo, como que funciona o campeonato europeu, principalmente o inglês, né, a questão de faltas, dinâmica de jogo, esse tipo de coisa, tá? Não que não esteja, até porque o Felipe Luiz e o Abel Ferreira moraram na Europa durante anos, tá? Dos dois nomes, tá? Acho que se for colocar em pauta, eu acredito que o nome mais forte a sair é do Abel Ferreira. Porque o Abel Ferreira já está há 5 anos no Palmeiras, já demonstrou outras vezes ali um desgaste muito grande com o Palmeiras, já demonstrou vontade de sair, não diretamente, mas indiretamente, e eu acredito que o Abel Ferreira até hoje só não saiu do Palmeiras porque não teve uma proposta muito boa, né? Uma proposta interessante. Teve aquela proposta do Qatar, que ele meio que fez um pré-acordo ali, a Leila foi lá, bancou, pagou, devolveu o dinheiro para o clube. Mas eu acho que o Abel Ferreira só não bateu o martelo porque era um time do Qatar, não era tão interessante. Um Chelsea é um time interessante, é um time ali que dá para... Você tem o Esteban, que ele já treinou, você tem o Caio Jorge, você tem o Palmer, um jogador que estava voando na temporada, e é um clube que foi recentemente campeão do Mundial, né, o primeiro Mundial de Clubes, que está indo muito bem na temporada, tá? Então é uma proposta interessante para Abel Ferreira analisar. Então eu acredito que entre Felipe Luiz e Abel Ferreira, eu acredito que o Abel Ferreira seja o nome mais tentado a sair. Beleza? Bom, é isso aí, gente, para vocês que ficaram até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilha com os amigos aí nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, X, Snapchat. Não deixa de compartilhar, vamos ajudar o canal a crescer, beleza? Para mais informações, eu vou continuar observando aqui as informações do mercado da bola. Caso surjam aí mais novas informações, eu vou trazer aqui em vídeo, sempre trazendo com as informações de outros clubes também. Caso o Palmeiras tenha alguma informação, eu vou trazendo também. Beleza, gente? Obrigado para você que ficou até aqui. Até a próxima e fui!